galera, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do livro Seguindo a Correnteza da minha autora favorita, Agatha Christie. Há uma maré nos assuntos dos homens, que quando pega na cheia, conduz a fortuna. Deixando-a passar, toda a viagem de suas vidas está fadada a baixios e misérias. Em um mar muito abundante agora flutuamos, e devemos pegar a correnteza quando é propícia, ou perder nossos ousados empreendimentos. Esse foi um dos melhores livros que eu já li da Agatha Christie. Uma trama extremamente complexa, envolvente e, gente, assim, de tirar o fôlego, tá? Fiz várias marcações ao longo dessa leitura aqui. E o que eu posso dizer pra vocês sobre esse livro? Então a gente vai conhecer aqui a Rosaline, que ela é uma viúva, que ela acabou de se casar novamente com um cara super importante, super bem de vida. Só que esse cara, ele foi morto em um bombardeio em Londres. Só que aí o que aconteceu? Ele foi morto nesse bombardeio e não deixou testamento. Pelas regras, pelas leis da época, essa fortuna toda ela iria para a esposa, já que não teria nenhum tipo de testamento que deveria ser repartida entre os membros da família. E aí, gente, a Rosaline, ela tá com o irmão dela, o David, e eles estão, assim, um pouco apreensivos porque toda a família tá chantageando eles, tá dizendo que eles não merecem esse dinheiro, dizendo que eles deveriam dividir a fortuna porque não é justo e que com certeza deve ter um testamento escondido aí em algum lugar e eles que estão usando de má fé, que não querem entregar esse dinheiro, não querem dividir, e eles estão passando por toda essa situação e ainda ela tá lidando com a perda recente do segundo marido. Só que aí, gente, alguns assassinatos começam a acontecer e adivinha só, nenhum deles é nem da Rosaline e nem do David. E é claro que o nosso detetivezinho, Belguinha, Hercule Poirot, ele acaba entrando na história para tentar entender o que está acontecendo. Então, o primeiro crime que acontece é de uma pessoa chamada, um homem, né, chamado Enoch Adams, que ele diz que, na verdade, o marido dela, o primeiro marido dela, estaria vivo e, portanto, ela não, se ele estivesse vivo, ela não poderia ter se casado de novo com o Claude. E aí essa fortuna que ela tem, na verdade, não deveria existir. Porque naquela época, se você tivesse casado, tivesse no primeiro casamento, né? E você se casasse de novo, então é como se o segundo casamento não tivesse validade. E aí é isso que ele acaba acusando ela. Só que quando eles vão investigar, vão tentar descobrir, esse cara é assassinado. E o mais interessante de tudo isso é que quando ele é reconhecido pelos familiares ali, dizem que, na verdade, ele é o primeiro marido da Rosaline. Então vocês imaginem a confusão que está acontecendo aqui nessa família. E ela diz que não, que ela nunca viu aquele homem na vida, que eles estão loucos, que aquele lá jamais seria o primeiro marido dela, que ela reconheceria se fosse. Mas a onda de assassinatos aqui não acaba nessa família. Então a gente pode mergulhar numa história cheia de tragédias, cheia de assassinatos, uma trama extremamente complexa, que a gente vai ter muita coisa aqui, massa cinzenta do nosso querido Hercule Poirot. Gente, é uma história que eu não posso falar muito, porque vocês sabem que os livros da Agatha Christie, eles são tramas muito bem amarradas, muito complexas. Se a gente dá uma dica aqui no vídeo, vocês já vão saber o final. Mas eu posso dizer que esse aqui é um dos livros que teve um dos finais mais surpreendentes da história da Agatha Christie. Eu gosto muito da escrita da autora, é a minha autora favorita de suspense, não é à toa que eu também escrevo suspense, eu também gosto de histórias de mistério, né? Tenho 2 livros publicados também falando sobre esse gênero, mas esse livro aqui da Agatha Christie é um livro que faz você pensar nos mínimos detalhes. Então, se você perder uma deixa que o Poirot deixa, se você perder uma deixa que um dos familiares falou ali naquele momento, você provavelmente já vai errar o assassino. E assim, o final ele tem vários plot twists, inclusive nas últimas páginas, assim, acho que no último capítulo tem um plot twist que a gente jamais imaginaria que fosse possível ter, mas a Agatha Christie dá um jeito de dar um plot twist, dá aquele gostinho pro leitor de quero mais, de quero saber mais, enfim. A gente tem muitas coisas aqui envolvidas, a gente tem a questão política mesmo, né, da época ali, as leis daquela época, principalmente essa questão do casamento, né, de como que ficaria. Aqui no Brasil é um pouco diferente essas leis, mas a gente tá falando aqui, ó, de um tempo bem antigo, tá, lá perto da Segunda Guerra Mundial, quando a Agatha Christie escreveu esses livros aqui. Então tem sim algumas referências que talvez hoje em dia não fariam mais sentido, que nem ela fala muito de cabine telefônica. Hoje em dia
o telefone, até fiquei pensando sobre isso, alguns comentários que a autora coloca aqui ao longo da narrativa, que claramente não se encaixam mais no nosso século XXI, né? A gente tem um conflito de geração bem grande aqui. É a questão mesmo dela falando das moças da época, né? Tem uma parte aqui que eu até deixei marcado, mas eu esqueci de separar para mostrar para vocês, que ela fala sobre as moças usarem calças, usarem shorts, pintarem as unhas, passarem batom. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia é tão comum, né? A gente ter essa liberdade de vestimenta, liberdade de expressão mesmo no nosso estilo, no nosso visual. E naquela época ali era como se fosse um escândalo, né? Uma mulher assim de posses, uma mulher educada, né? Bem vista pela sociedade, tá usando calça comprida, short, pintando as unhas. Então a gente vê que tem muito retrato assim no livro da Agatha Christie que deixa datado de uma época. Então é uma das coisas que eu mais gosto desse livro, é que ela conseguiu assim retratar muito bem a época dela, mas os crimes, a inveja, os ciúmes, o ódio, essas coisas ainda persistiram por gerações. Então é uma das coisas que ela até comenta, que ela faz até um paralelo com um dos livros do Shakespeare, sobre essas questões humanas, né? Esses sentimentos, aí, o que motivaria uma pessoa a cometer um crime, e a gente vê que esses sentimentos não mudaram, né? A gente vê algum jornal, pegar alguma notícia, ver alguma informação que está circulando nas redes sociais, que a gente vê que a maioria dos crimes continuam sendo cometidos pelos mesmos motivos: raiva, ciúmes, ódio, inveja, e por aí vai. São as mesmas coisas que foram retratadas aqui na época da Agatha Christie e também foram retratados nas peças de Shakespeare. Então a gente vê que, embora a sociedade, o mundo tenha mudado ao longo dos anos aí, com questões de costume, questões de vestimenta, músicas, né, estilo de cabelo, estilo de roupa, até próprias questões mesmo assim de relacionamentos tenham mudado, as motivações para os assassinatos continuam as mesmas. Então a gente tem aqui essa descrição. O Poirot, ele é super irônico em várias situações aqui, mas são ironias que acabam persistindo ao longo do livro. Aquela frase de abertura que eu li para vocês, que está aqui no prólogo do livro, o Poirot é uma das frases mais importantes do livro, tá? Porque o Poirot, em vários momentos, ele menciona essa frase, e assim, no primeiro momento você fala, mas não tem muito a ver, né? Mas no final do livro a gente vai ver que cada uma dessas frases aqui vai fazer muito sentido. Então, quando fala uma maré nos assuntos dos homens, quando pega na cheia, conduz a fortuna, deixando passar toda a viagem de suas vidas, está fadada a baixismos e miséria. Em um mar muito abundante, agora flutuamos, e devemos pegar a corrente quando é propícia, ou perder nossos ousados empreendimentos. Então, quando ele fala sobre isso, de pegar a corrente quando é propícia, muitas vezes fala de oportunidades, né, na nossa vida. E essas oportunidades, elas têm vários sentidos aqui ao longo do texto, tá, gente? Então, a gente tem aplicações do Poirot para essa frase, em momentos de aproveitar o momento, por exemplo, para dar um jeitinho ali para conseguir o que quer, mas também de aproveitar o momento para você dar uma volta na tua vida. Então, essa frase aqui, vocês vão ver que ao longo do livro, por isso que eu fiz questão de ler ela 2 vezes aqui na leitura para vocês, porque ela se repete assim mais de uma vez e tem mais de uma aplicação ao longo do livro. E isso aqui é muito interessante, porque principalmente a forma como que esse crime foi resolvido dá uma ideia que a gente às vezes tem que mudar o nosso olhar, a nossa percepção sobre as coisas para conseguir entender o que essa história realmente quis ser contada, né? Então a gente tem a história do assassinato, mas a gente também tem muito retrato social, uma dose de crítica social aqui que a Agatha Christie faz muito bem, né? Se você for um leitor atento, não estiver só preocupado ali com o mistério, com o caso principal, você vai ver que a Agatha Christie, ela consegue ser crítica também. É uma das marcas da Agatha Christie, não tanto quanto a Jane Austen. A Jane Austen é uma crítica mais ácida. A Agatha Christie é uma crítica um pouco mais doce, mas a gente percebe assim um tom crítico nela, principalmente nos relacionamentos humanos, principalmente nessa questão do que é correto de verdade, do que é certo mesmo, até que ponto o negócio certo passa a ser errado, até que ponto o negócio errado talvez seria certo. Então a Agatha Christie brinca muito com essas questões, esses valores sociais, valores morais, que a gente sente falta, assim. Eu principalmente sinto muita falta de autores da nossa época, autores contemporâneos com essa crítica um pouco mais
ácida ao longo da história, né? Uma crítica social. Então a gente tem muito disso aqui na Agatha Christie. Claro que você tem que estar atento a isso, atento à época que ela foi escrita, mas a gente percebe essas críticas aqui. Gente, é uma história incrível, incrível mesmo, tá? Foi um dos meus favoritos da Agatha Christie. Eu gosto muito dessa autora, mas tem alguns livros que sempre vão ser meus favoritos e esse, com certeza, ele entrou nessa lista aqui. Esse livro, na verdade, gente, ele foi até uma releitura. Fui um dos primeiros que eu li da Agatha Christie, eu acho que eu tinha aí meus 14, 15 anos, mas eu li pela biblioteca da escola, então faz muitos e muitos e muitos anos. Tinha muitos momentos da história que quando eu li, eu não tinha percebido, não tinha me atentado a alguns detalhes aqui, eu não conseguia enxergar a crítica que ela fazia, mas hoje, no auge dos 30 anos, eu já consigo enxergar essa crítica social, essa crítica política, essa crítica principalmente moral que ela faz aqui ao longo do livro. Então, é uma experiência interessante reler a Agatha Christie com idades diferentes. Eu acho que a gente também tem percepções diferentes sobre o que ela quis transmitir aqui. Mas é uma das histórias, assim, gente, que é incrível, principalmente a amarração da trama e a solução do crime. Então, se você gosta de crimes que tem um viés político, tem um viés de focos mesmo em sentimentos, né, das pessoas, em sentimentos comuns aos seres humanos, como crime, aliás, como vingança, como raiva, como ódio para cometer crimes. Então eu acho que isso aqui seria, assim, um livro que retrata muito bem tudo isso. Então a gente consegue sentir o que esses personagens estão vivendo. A gente acaba até torcendo para alguns, não torcendo tanto para outros, às vezes julgando alguns personagens aqui que a gente não deveria julgar, mas pelo contrário, a gente deveria até pegar no colo esses personagens, porque eles são vítimas aqui. Então, assim, a Agatha Christie, ela consegue brincar com a nossa percepção. E é uma coisa até interessante que o Poirot, ele fala ao longo do livro, que é essa questão da nossa percepção. Vocês estão vendo que eu tô falando muito sobre isso, é porque isso aqui é fundamental para desenvolver o caso, tá, gente? Então, se você é meio detetive aí, você vai precisar mudar a sua percepção sobre as coisas para conseguir encontrar o assassino seguindo a correnteza. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Se gostou dessa resenha, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, eu também sou escritora, eu já publiquei 2 livros de suspense, A Morte Oferece um Drink em 2018 e A Quarta Dama nesse ano de 2022. E vou deixar os links para vocês também conhecerem meu trabalho, comprarem os meus livros. Ambos estão disponíveis na Amazon também, no formato e-book. E também a Quarta Dama está disponível pelo site da editora Flive. Bom, gente, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo!